Oi, pessoal, boa noite. Vou começar agora, então. Aí, quem quiser entrando, vai entrando aos poucos. Eu vou estar olhando aqui também. Quem estiver entrando com o e-mail fora da FUNORTE, eu vou aceitando. Se eu não ver, aí vocês só me avisam aqui, que eu volto para a tela do Meeting para aceitar. Meu nome para quem não me conhece, né? Meu nome é Carolina Reis. Podem me chamar de Carol também. Eu estou hoje no 8º período. E é um prazer para mim estar aqui com vocês hoje, ministrando a monitoria de neuro, junto com Maria Tereza. Maria Tereza é do 12º, se não me engano. A gente vai estar juntos aí nesse finalzinho de módulo. Acabou que a monitoria saiu muito tarde, né? E nossos encontros vão ficar bem restritos. Aí, por isso, eu fiquei responsável pelos problemas 1, 2 e 3. E vou tentar dar um pouco deles hoje. E o restante eu dou na terça que vem. E aí eu não peguei exatamente na ordem dos objetivos, não, porque eu penso que neuro, principalmente para a gente revisar, em vez de a gente revisar separadamente por problemas, é melhor a gente pegar continuidade de temas que estão interligados, que fazem mais sentido entre eles, para a gente ter um raciocínio melhor de entendimento. E aí eu separei alguns temas e para a semana que vem eu acho que eu vou deixar para discutir plexo braquial, lombalgia, AVS, se tiver mais algum tema que eu não discuti hoje, vocês quiserem para a semana que vem, é só me avisar que eu coloco no slide também. Aí, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida também, eu não souber responder, só me manda que eu pergunto Marcelo, eu procuro saber. Tá joia? Vocês conseguem me escutar bem? O microfone tá bom? Tá, sim. Sim. Ai, obrigada. Qualquer coisa, você só abre o microfone e me avisa. Aí eu separei hoje para a gente ver, primeiro começar com vias, aí falar um pouquinho da medula, porque as vias passam na medula, estudar síndromes medulares, depois a síndrome do neurônio motor, falar um pouquinho da vascularização do sistema nervoso, depois nervos cranianos e já interligar ali com via óptica, com paralisia facial, que cai bastante em prova também. Aí eu coloquei primeiro para a gente começar a via, porque eu penso que via acho que de todos os assuntos do módulo, é um dos assim, mais importantes. É a base para a gente entender praticamente tudo e praticamente todas as doenças que a gente vê nos últimos problemas. E eu sei que quando a gente começa lá nos primeiros objetivos, a estudar via, que faz a abertura, a gente entende mais ou menos via, tipo, essa imagem, né? Uma confusão, a gente não sabe onde é que começa, onde é que termina, para que serve, se é tudo a mesma coisa. Então, a gente tem que, cada vez que estudamos um pouco mais o capítulo de via, lá do Ângelo, ou então, né, por outros livros que sejam, a cada vez a gente vai percebendo que vias são nada mais que estruturas muito organizadas. E a cada estudo, a cada leitura que a gente faz, uma videoaula que a gente assiste, a gente percebe que elas estão separadas, né? De acordo com suas funções, bem separadas de acordo onde elas nascem, para onde elas vão, qual a sintomatologia que elas vão gerar em caso de lesão. Então, cada uma tem uma particularidade bem determinada que o objetivo da gente mesmo, principalmente nós vamos formar como clínicos, é saber, quando o paciente chega com uma lesão, que parece uma lesão nervosa, qual via, qual é o trato que está sendo acometido. E dá para a gente saber, porque cada sintomatologia diz respeito a uma via específica. Então, para a gente começar, a gente tem que entender que, basicamente, temos dois tipos de vias. A gente tem as vias eferentes e temos as vias aferentes. Então, as vias eferentes são aquelas que a gente chama de descendentes. São aquelas que o próprio nome já diz, né? São aquelas vias que descem, que elas nascem no sistema nervoso, né? E vão em direção à periferia. Então, o que é que nasce no sistema nervoso e manda uma informação muito específica para a nossa periferia? São aqueles atos motores, são as vias motores. Elas estão localizadas na parte anterior da medula. E significa, né, que elas estão saindo ali na raiz ventral dessa medula. Então, a gente tem que pensar, é muito fácil a gente pensar, né, as vias eferentes, são aquelas que descem, elas estão mandando uma informação. Tudo que a gente faz, a gente vai andar, se a gente levanta o braço, que são movimentos motores, eles nascem primeiro na nossa cabeça, no nosso córtex.
E a partir daí, que manda a informação, ó, perna, você tem que dar um passo, ó, braço, você tem que levantar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, tudo nasce de cima e vai em direção à periferia. Por isso que elas chamam eferentes, por isso que elas são as vias descendentes. E as vias aferentes, o próprio nome já diz, né? Aquelas que fazem a aferência, elas são ascendentes, né? Muito fácil a gente lembrar o A de aferente com o A de ascendente. Então, elas vão subir. O que é que nasce na periferia e que sobe para o nosso córtex? São as sensações. Então, são aquelas vias sensitivas, né? Se alguém encosta em você, ela está encostando primeiro na sua periferia e essa informação está subindo para o seu córtex. E aí sim você percebeu que alguém te cutucou, que alguém te beliscou, que você queimou. Então, tudo está subindo, essas informações estão subindo. E essas vias, elas entram, né, na medula pela parte posterior. Então, elas vão pela raiz dorsal. E aí, a gente sabe, né, que essas vias, né, o que forma cada uma das vias são um conjunto de feixes nervosos. E esses feixes nervosos, eles vão estar agrupados conforme suas funções. Então, o que é via? É um tanto de neurôniozinho junto. Por que a gente chama de via ou de trato? Porque aqueles neurônios têm a mesma função, eles se juntam, eles nascem no mesmo local, eles terminam no mesmo local, eles passam pelo mesmo local e têm a mesma função. Então, a gente junta eles e chama esse conjunto de feixes nervosos, esse conjunto de neurônios de vias. E cada via tem sua função e seu nome, né? Então, eles podem ser denominados como tratos ou como fascículos. No fim, trato e fascículo é basicamente a mesma coisa. E aí é importante a gente entender essa divisão, porque cada um dos tratos e cada um dos fascículos, eles vão corresponder a uma via e uma função específica e que vão gerar uma sintomatologia específica, né? Cada conjunto desses significa uma função diferente. Então, a gente tem que a medula, lá na medula espinhal, a gente tem as vias que vão passar por ela, né? Muitas nascem no córtex, morrem na periferia, mas elas vão passar pela medula. Então, a gente tem vias, né, que as vias elas podem ser agrupadas, né, subdivididas tanto em tratos como em fascículos. Então, o trato vai ser um conjunto de fibras nervosas com mesma origem, mesma função e mesmo destino, e fascículos é o que o Ângelo Machado, né, trata lá como um trato mais compacto. Mas ele mesmo fala lá no capítulozinho dele que, no fim, é basicamente a mesma coisa, é só uma questão de nome mesmo. Algumas das vias são denominadas tratos, alguma coisa, né? Trato, espino, talano. E outros, em vez de chamar trato, tem só o antecedente de ter o nome de fascículo, tipo fascículo graxo, fascículo cuneiforme, né? E aí, esse conjunto de trato de fascículo, ele é chamado lá na medula de funículo, né? Então, um funículo é um conjunto de vários tratos e vários fascículos. Então, para a gente entender via, nada melhor do que a gente pegar uma medula e observar a localização dessas vias na própria medula. Porque elas nascem, né, no córtex, morrem na periferia, eu sempre repito isso, porque a via é um trajeto, mas o melhor lugar para a gente entender elas é vê-las desenhadinhas na medula, porque é onde elas obrigatoriamente vão passar. E aí, eu peguei uma imagem aqui que ela coloca de um lado as vias, né, de azul, que eles falam as vias ascendentes, as que estão subindo, e do outro lado as vias descendentes, as que estão descendo. Mas a gente não pode, né, a maioria das imagens mostra assim, de um lado as que estão descendo, do outro as que estão subindo. Mas a gente não pode pensar que é assim, a medula é dividida de um lado e de outro, não. Tudo que tem de um lado da medula vai ter no outro. Então, a gente vê aqui que do lado ele colocou um fascículo graxo e o fascículo cuneiforme, significa que do outro lado também tem o fascículo graxo e o fascículo cuneiforme. Se aqui ele colocou, né, desenhou para título de didática mesmo, que aqui está desenhado, né, que passa o trato córtico espinhal lateral, significa que desse lado aqui também passa o trato córtico espinhal lateral. Uma coisa que a gente consegue perceber, que a gente não falou lá, que as vias ascendentes, elas entram pela raiz aqui posterior, a gente consegue perceber que nesse funículo posterior, a maioria das vias que passam aqui são essas ascendentes. A gente consegue ver que no funículo anterior, a maioria das vias que passam aqui são as descendentes. Mas na parte lateral, passa os dois tipos de vias. Então, na parte mais periférica, tem uma predominância de localização das ascendentes, e na parte mais medial, tem uma predominância da localização
de vias descendentes. É muito importante a gente meio que decorar a localização. Essa é uma parte de neuro que a gente tem que decorar, ao invés de só entender basicamente, porque principalmente em provas, né, Marcela, por exemplo, ele gosta muito de pôr essa imagem, puxar uma setinha aqui e perguntar qual é o nome desse prato. Puxar uma setinha aqui e perguntar qual é o nome desse funil, desse fascículo. E a gente tem que colocar. Então, essa localização a gente meio que tem que saber. Eu coloquei até outras imagens dessa medula, né, com desenhos diferentes, para depois vocês treinarem em casa, antes da prova, colocar o nome nelas, né, para ver se decoram mesmo a localização. Mas o que a gente tem que entender é o que significa cada um desses tratos, por que eles estão separados assim por nomes. Estão separados por nomes porque cada um tem uma função específica. Vou passar aqui que eu juntei numa tabelinha. Essa tabelinha aqui, ela tem o Ângelo. Aí eu só transcrevi para cá mesmo. O bom das vias, que é uma coisa que facilita muito para a gente entender elas, é que o nome delas ajudam a gente a entender de onde elas saem até onde elas vão, o caminho, né? Então, começando pelas vias motoras descendentes, né? Então, são aquelas vias motoras que estão descendo. Se elas estão descendo, elas vão nascer lá em cima. Olha essa primeira, como é que ela chama? Ela chama trato córtico-espinhal lateral. Ela está nascendo no córtex motor e ela está indo em direção à medula espinhal, por isso que ela chama córtico-espinhal. E ela está localizada na parte lateral, por isso que tem o lateral. Rubro espinhal, né? Rubro espinhal está nascendo no núcleo rubro do mesencéfalo e ela está indo em direção à espinha, a medula espinhal. E da mesma forma com todas as outras vias. E aí a gente, sabendo, né, que tem essas vias e que os nomes já nos ajudam, onde que elas começam e onde que elas terminam, a gente tenta entender um pouquinho da função delas. Então, o córtico espinhal lateral, ele vai do córtex até a medula espinhal e ele vai ter a função de motricidade voluntária dos membros distais. Assim como o rubro espinhal, que vai ter a mesma função. Aí, e eles dois estão localizados mais ali na parte lateral. Aí, lá na parte medial, a gente vai encontrar, né, a maioria das vias motoras, que vai ser o córtico espinhal anterior, que vai ter a função de motricidade voluntária axial, né, ou seja, dos membros, e proximal ali, dos membros superiores. O teto espinhal, que vai ter uma orientação sensorial motora da região da cabeça. O retículo espinhal contínuo, que vai fazer os ajustes posturais, ativando a musculatura extensora dos membros inferiores e também a motricidade voluntária da musculatura axial e proximal. O retículo espinhal bulbar, que vai também fazer, né, esse ajuste postural, só que em vez dele fazer a ativação da musculatura, igual o retículo espinhal contínuo faz, esse retículo espinhal bulbar ele vai fazer o ajuste relaxando a musculatura extensora. Beleza? Tem essa diferença, então, que a gente tem que decorar, né? No contínuo é ativando e no bulbar é relaxando. No vestíbulo espinhal lateral, a gente vai fazer o ajuste postural para a manutenção do equilíbrio. Tanto que, como é que ele chama? Vestíbulo espinhal. Ele nasce no núcleo vestibular. A gente vai estudar lá nos nervos cranianos, né? Que o nervo vestibular, por exemplo, ele está muito relacionado a nos ajudar no equilíbrio. Então, o vestíbulo espinhal que nasce lá no núcleo vestibular não vai ser diferente. Ele vai ajudar a gente na manutenção desse equilíbrio. Então, assim, tudo tem muita relação. A gente aprende um nome aqui, mas vai fazer relação lá nos nervos cranianos também. Então, quando a gente aprende, fica mais fácil de fazer as relações clínicas. E o vestíbulo espinhal medial também, né? Vai fazer o ajuste postural da cabeça e do tronco. Outra coisa que a gente tem que saber em relação aqui é que algumas fibras, elas vão cruzar. Quais são as duas que cruzam aqui? Vai ser tanto o córtico espinhal lateral, quanto o córtico espinhal anterior. Os dois fazem a motricidade voluntária, né? Só que os dois fazem a motricidade voluntária. Só que o córtico espinhal lateral, ele tá mais, vocês vão lembrar, ele tá mais lateralizado, ele vai cruzar primeiro. Ele vai cruzar onde? Lá na decussação das pirâmides. Lá no tronco encefálico. Então, como é que grava, Carol? Qual que vai cruzar onde? O lateral, ele já está lateral. Ou seja, você vai lembrar que ele cruzou, há muito tempo ele já cruzou. Ele cruzou lá em cima. Então, ele cruzou na decussação das pirâmides. Enquanto que o córtico espinhal anterior, ele cruza, ele passa reto. Ele vem vindo passando reto anteriormente.
e vai cruzar lá embaixo, vai cruzar depois, na medula. Então, ele continua anterior porque ele cruza lá embaixo, ele vai cruzar na própria medula. E isso aí tem relação com lesão, né? Se lesou antes da depuração das pirâmides, por exemplo, a gente vai ter a sintomatologia do cruzada, né? O corte espinhal lateral vai estar cruzando antes vai estar cruzando depois da lesão. Então, se você está cruzando depois da lesão, você lesou de um lado do córtex, mas a sintomatologia vai aparecer do outro lado, no membro contralateral. Aí, passando aqui para as vias sensitivas ascendentes, ela também é bem tranquila da gente saber, porque ela também tem essa questão do nome, né, ajudar. Então, eu vou começar aqui de baixo, né? A espina cerebelar posterior. Então, ela vai nascer, né? Ter origem lá na coluna posterior. Se ela é posterior, ela vai ter origem na coluna posterior e vai ser lá na medula espinhal mesmo, né? E aí ela chama espino cerebelar, então ela vai terminar no cerebelo. O cerebelo, assim, que eu vou falar os dois juntos. Assim como a espina cerebelar anterior, né, que vai nascer no mesmo lugar, mas só que na região anterior, né, na coluna só que anterior e vai terminar no cerebelo, os dois fazem a propriocepção inconsciente. Quando a gente fala de cerebelo, automaticamente a gente tem que lembrar de propriocepção, de equilíbrio. O cerebelo está muito relacionado ao nosso equilíbrio. E propriocepção é justamente essa capacidade que o corpo tem de saber a sua posição e saber o melhor equilíbrio que ele tem que permanecer para manter andando, para manter em pé e tudo mais. Então, falou de espino cerebelar, terminou no cerebelo, a gente vai lembrar de propriocepção. Se a gente fala de espinotalâmico, seja o lateral, seja o anterior, a gente sabe que ele nasceu na coluna anterior, e ele na coluna posterior, na verdade, os dois vão nascer na posterior, e ele vai morrer, né, a localização ali, a terminação dele vai ser no tálamo, que ele é espinotalâmico. E aí, qual a sintomatologia? Se for o lateral a gente vai lembrar de temperatura e de dor. E se for o anterior, a gente vai lembrar de trato protopático e pressão. Então, a gente tem que lembrar. Espinotalâmico lateral, temperatura e dor. Espinotalâmico anterior, trato protopático e pressão. E aí, aqui, o único que a gente não dá para relacionar muito bem com o nome vai ser o grácil e o cuneiforme. Por quê? Porque o grácil e o cuneiforme, eles vão lá nascer no gângulo espinhal e vão terminar no bulbo. Mas eles são muito fáceis, porque eles também são aqueles dois que a gente tem aqui atrás, né? Então, temos o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme, são só dois, eles é muito simples a gente estar lembrando. O grácil está na região aqui mais de dentro, mais central, e o cuneiforme está na região mais lateral. E aí, a função deles, né? Vai ser, eu até coloquei o deles aqui embaixo, né? Que na tabela a gente fala tato epicrítico, tato protopático consciente. O grácil vai estar mais relacionado aos membros inferiores e o cuneiforme aos membros superiores. Mas eles são responsáveis por aquele tato mais fino, mais refinado, uma sensibilidade mais característica, mais fina, sabe? Eles são diferentes, você tem que lembrar assim. Eles têm um nome diferente, então eles têm uma função também diferenciada, uma função bem diferente. Então, o fascículo grácil e cuneiforme, eles fazem a propriocepção consciente, que é aquela propriocepção precisa dos sentidos, né, do olhar. Eles fazem o tato discriminativo, epicrítico, eu vou explicar melhor sobre ele. A sensibilidade vibratória, ó, ninguém mais ali eu coloquei que tem sensibilidade vibratória. E aqui, como eles são diferenciados, eles têm a sensibilidade vibratória. Eles têm a estereognosia, né? E, então, é isso. Eu vou explicar sobre esses termos, mas a gente tem que lembrar que o fascículo grácil e cuneiforme tem essas particularidades melhores. E quando a gente fala aqui que o trajeto, né, é cruzado, é porque eles cruzam lá no plano da medula. Aí eu coloquei só essas imagenzinhas aqui, a mesma daquela outra, mas para a gente, quando estiver estudando, buscar, tentar colocar nome, denominar cada um dos traços. Então, os conceitos importantes que a gente tem que ter em mente, né, que cai nas provas, pede para você falar qual a sintomatologia, então, te dá essa sintomatologia, você tem que falar o que é. É sobre, né, essas questões que eu tinha falado lá, principalmente do cuneiforme, do grácil, mas dos outros tratos também. Que é, primeiro, a gente pode falar do tato epicrítico, que vai ser reconhecer, né,
e descrever características táteis de um estímulo. É aquela discriminação de 2 pontos. O tato epicrítico, ele é bem crítico. É aquele tato que não é qualquer coisa que vai estimular ele. Ele tem, não é qualquer coisa, ele não vai aceitar qualquer tato. Ele vai te descrever exatamente o que encostou em você. É tanto que a gente testa ele com 2 agulhinhas, uma pertinho da outra, fazendo no paciente, perguntando ele, né, quantos estímulos você está sentindo. Se ele tiver com esse tato lesado, ele vai falar nenhum, ou então ele vai falar um só. Agora, se o tato tiver totalmente íntegro, ele vai falar, não, eu estou vendo eu estou sentindo, né, 2 pontinhas fininhas encostando em mim, porque ele é bem crítico, não é qualquer coisa que ele aceita, ele te dá as características exatas de quem que está encostando, onde é que está encostando, se está quente, se está frio, né, tudo isso é o tato epicrítico. O protoprático, ele faz a localização mais grosseira. Então, ao invés dele ele conseguir perceber, por exemplo, se tem uma agulhinha, se é 2, se é 3 furando ele só sabe que alguém está encostando. Ele não sabe te dizer direito onde que está, o que é, porque ele é bem grosseiro. São estímulos táteis normais, né? Ele não é nada discriminativo. A estereognosia, eu acho que é uma característica muito interessante, que muitas vezes a gente não para para pensar nela, mas por que quando a gente está de olhos fechados, alguém coloca um objeto na nossa mão, a gente consegue reconhecer? É pela estereognosia, que é uma espécie, né, de memória que a gente tem de reconhecer a partir do tato o formato de um objeto. A gente, só de pegar no objeto sem enxergar ele, a gente consegue determinar essas características exatas e saber do que se trata, né? Então, ele conhece pela mão, né, forma, tamanho, tipo de objeto. A propriocepção consciente, né, falando primeiro da inconsciente, é aquela capacidade de sentir onde seu corpo e seus membros estão posicionados no espaço, né? Aquilo que a gente falou. Tem muito a ver lá com o cerebelo, é aquela propriocepção que te faz não cair, que te faz saber que passo que você tem que dar, de qual velocidade, com qual base, né? É essa propriocepção mesmo de saber como seu corpo deve se portar no espaço. Enquanto que a consciente, né, ela permite situar uma parte do corpo ou um movimento, só que sem o auxílio da visão. Ela, se lesada, não sabe reconhecer se o membro, por exemplo, está fletido ou estendido se você fechar o olho do paciente. Então, a consciente, ela é bem consciente, ela é tão consciente que ela precisa da visão para poder ela funcionar. Então, o paciente que ele está com a propriocepção consciente lesada, se você fechar o olho dele, ele não vai saber. Se você levantar o braço dele e ele tiver com a propriocepção consciente levantada, ele tiver de olho fechado, ele não vai saber se o braço dele está para cima ou está para baixo. Só se ele estivesse vendo. Aí, se a gente fala de via, a gente tem que pensar automaticamente em receptores. Por quê? Porque os receptores é o que vai estimular o funcionamento dessa via. É uma espécie mesmo de botãozinho mesmo que você aperta para acender uma luz, para poder ligar um fogão, para poder ligar o computador. É o que vai autorizar, o que vai estimular aquela via. Então, a gente tem receptores gerais, né, que são os quimiorreceptores, osmorreceptores, fotorreceptores, nociceptores, mecanorreceptores. Todos esses receptores vão ser estimulados por estímulos diferentes. Aí a gente tem também os receptores especiais, que são aqueles receptores que vão estar intimamente ligados às vias especiais, né, de olfato, paladar, com a questão da audição, do visual, os receptores visuais e também os receptores vestibulares, né? Que tem a ver lá com equilíbrio, com o ouvido. E a gente tem que pensar também quanto à localização desses receptores, né? Que tem os estereoreceptores, que são aqueles receptores que estão externamente mesmo, no hipere. A gente tem os proprioceptores, que são os receptores que a gente falou da propriocepção, eles estão tanto nos músculos quanto nas articulações. Por isso que eles conseguem nos falar sobre a posição dos nossos membros, porque eles estão nas articulações, então eles sabem se sua articulação está fletida, se está estendida, se seu músculo está para cima, está para baixo, está contraído, se não está. É culpa dos próprios receptores que nos passam essas informações. E a gente tem os interoreceptores ou visceroceptores, que são aqueles que estão, né, na musculatura lisa, musculatura de órgãos, por isso que quando a gente tem
uma dor, por exemplo, visceral, a gente consegue saber que está tendo essa dor porque tem receptores de dor lá. Aí aqui só um esqueminha mesmo para a gente saber, né, que tem os receptores viscerais, que eu já falei, tem os somáticos, e esses esteroreceptores e proprioceptores fazem parte desses receptores somáticos. E aí a gente tem esses receptores tanto aferentes quanto os eferentes, né? Então, os aferentes que a gente lembra, que são aqueles que fazem a ascensão, que sobem, eles vão levar a temperatura da periferia por córtex sobre dor, sobre temperatura, sobre pressão, tato, e vão levar essas informações proprioceptivas conscientes e inconscientes, de como é que nossa musculatura e nossa articulação tá. E as eferentes, né, que fazem o contrário, também não deixam de ser, né? Eles vão levar informação para os músculos estriados esqueléticos, né, no caso de somático, e no caso dos viscerais, eles vão levar informações para os músculos lisos, informações para a musculatura cardíaca, né, porque o coração, eles têm o ímpeto lá de estar batendo, porque tem vias que chegam lá, eferentes, que falam para ele bater, né, porque que você respira, porque a musculatura respiratória recebe vias eferentes de que ela tem que funcionar, que ela tem que se contrair. As glândulas, da mesma forma, funcionam também por estímulos neurológicos de vias que chegam lá, que partem do córtex e que chegam lá, do córtex ou de qualquer outra parte do sistema nervoso que chegam até elas. Aí, a gente falando de vias, falou de medulas, nada melhor do que já entender as síndromes medulares, né? Que são aquelas síndromes que vão acontecer se você tiver alguma lesão na região da medula. Alguém tem alguma dúvida até agora? Tá todo mundo escutando bem? Pode continuar? Tudo tranquilo, pode sim. Beleza, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam. Aí, sobre as síndromes medulares, a gente tem principalmente, assim, 4 síndromes bem características, né, que vão lesar. O que vai diferenciar uma síndrome da outra? Basicamente, é a região que ela vai lesar. A gente não aprendeu que em cada região da medula não passa fibras com funções bem características, bem específicas. Então, dependendo de onde vai lesar essa medula, vai lesar tais vias e vai gerar tais sintomatologias. Então, primeiro, se tiver algum tipo de lesão que lesar essa parte central da medula, vamos ter a síndrome centromedular, que vai fazer, né, gerar para a gente um comprometimento sensorial e predominantemente motor. Então, os membros superiores, eles são os mais acometidos, é uma particularidade daqui que a gente precisa saber. Temos a síndrome do neurônio motor inferior nos membros superiores, e a síndrome do neurônio motor superior nos membros... síndrome do neurônio motor inferior nos membros superiores e a síndrome do neurônio motor superior nos membros inferiores. Então, tem essa troca. Basicamente, é um pouco de decorar aqui. Só que se a gente tem um comprometimento motor, a gente vai lembrar que a gente pode ter, então, uma disfunção vesical, uma retenção urinária, porque a questão vesical, né, lá da bexiga, ela é muito motor, é uma referência que vai do córtex até a bexiga. Então, se você tem uma lesão nessa questão motora, você pode gerar uma disfunção vesical, sim. E tem uma perda sensitiva de graus variados abaixo da lesão, porque, querendo ou não, ao redor ali, acaba lesando, tendo um comprometimento de fibras sensoriais, sim. Então, você pode ter algum comprometimento variado, né? Não dá para saber ao certo, porque depende de onde vai lesar, de como é que vai lesar, de pessoa para pessoa. Na prática, a medula não é tão separadinha. Mas, quando você lesa, você acaba não lesando apenas um trato, apenas uma via, né? Acaba lesando vias ao redor. Então, da central é basicamente isso. Quando a gente chega na síndrome Brown-Séquard, nem sei falar isso, gente, mas é essa via que lesa apenas um lado da medula, a gente pode pensar, né, em sintomatologia tanto ipsilateral, tanto contralateral, porque a gente lembra que tem vias que elas cruzam. Então, dependendo de onde lesa, né, a gente vai lesar de um lado, mas você vai gerar a sintomatologia da pessoa do outro lado do corpo dela. Então, vamos pensar. Se na sintomatologia ipsilateral, que vai aparecer sintomatologia do mesmo lado da lesão, a gente vai ter perda das funções motoras, perda do tato, perda da propriocepção e perda da vibração deste mesmo lado.
A lesão contralateral, então a lesão do corpo do outro lado, em relação a onde lesou, a gente vai ter perda da dor e perda da temperatura. Por que que vai lesar dor e temperatura contralateral? Vamos voltar aqui para a gente entender. Vai lesar contralateral porque essas fibras, né, elas vão acabar cruzando lá. Deixa eu voltar aqui. Elas vão acabar cruzando e vão gerar a sintomatologia do outro lado. Então, se lesou de um lado, a dor e temperatura vai ser do outro lado. Beleza? O computador tá. Aí, passando. Se você tiver uma síndrome medular que vai lesar a medula somente na parte posterior dela, a gente vai ter a síndrome medular posterior, o nome já diz. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a perda da propriocepção e das sensações epicríticas abaixo da lesão. É quase sempre abaixo, porque se você lesa essa medula, o que tiver abaixo meio que você vai perder a função, certo? E aí aqui a gente vai ter, já que vai perder essa propriocepção, a gente vai ter um padrão de marcha em que o paciente levanta muito os pés para poder ter uma ampla base de sustentação, né? Porque ele vai perder essa questão da propriocepção, da localização do seu corpo no espaço, então ele vai buscar uma base de sustentação mais ampla, vai levantar mais os pés, né? Aquela questão de pisar em falso, porque ele não vai saber ter noções diretamente de como é que está a musculatura, como é que está a sua articulação. E a síndrome medular anterior... Carol, Oi. licença aqui. A foto da síndrome medular posterior, ela tá errada. A Ela foto? tá... presta atenção. Ela ela tá ao invertida. contrário, né? Nossa, tá mesmo. Na verdade, ela não é que ela tá errada, tá errada mesmo, né? Ela tá toda... porque devia ser invertida, verdade. exatamente. Ô, gente, eu vou trocar antes de levar para vocês mandar o slide, viu? Mas assim, obrigada. ela tá errada, mas é basicamente isso. É só que o suco dela devia estar para frente. E aí, mas basicamente ela vai lesar a região posterior mesmo. Mas vocês desculpam, acho que foi eu que errei na hora de cortar e copiar a imagem mesmo. Mas é isso. E a síndrome anterior vai lesar a região, então, anterior. Então, o que a gente tem na região anterior? Não é mais aquela função motora, então a gente vai ter perda da função motora. E só que tem também perda de algumas sensações de dor e temperatura, porque, igual eu falei, não significa que está na parte da frente que tem só o motor. Então, a gente tem fibras sensitivas ali também, então vai acabar perdendo algumas dessas sensações. E a gente vai ter aqui a preservação da propriocepção, né? Porque a propriocepção você vai perder lá na posterior, de sinestesias e sensações vibratórias. Aí quando a gente fala também aqui das síndromes medulares, a gente tem que entender sobre os miótomos e sobre os dermátomos. Aqui, principalmente os dermátomos, né? Não necessariamente a gente tem que decorar, porque assim, são muitos mesmo. Mas a gente tem que entender que, dependendo de qual raiz nervosa que for usar, vai gerar uma sintomatologia específica, seja motora, seja sensitiva. Então, se lesou um dermátomo X, você tem que pensar onde que esse dermátomo ele está inervando para você perder a sensibilidade dessa região. E nos miótomos, né, que é a questão motora, a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu lesei C3, eu vou perder a capacidade de fazer a flexão lateral do pescoço. Se eu lesei C8, eu vou perder a capacidade de fazer, por exemplo, a flexão dos dedos e assim sucessivamente. A gente tem que entender que segue um ritmo crânio-caudal, né? Então, começa ali com a região de pescoço, de ombro, de cotovelo e vai descendo. Vai descendo para os dedos, depois chega no quadril, no joelho, dorsiflexão, chega no hálux, né? E depois, a particularidade aqui, acho que seria S2, que volta a inervar a flexão do joelho, né? Que seria a parte posterior. Então, é só para a gente entender que tem essas características, né? Dependendo de onde lesar, vai ter uma sintomatologia motora também diferente de acordo com
onde essa raiz chega e o que ela faz com seus membros. Aí a gente chega, né, na síndrome do neurônio motor, que é muito importante a gente estar sabendo, porque são doenças, né, que realmente acontecem, que a gente ouve muito falar e muitas vezes a gente nem entende do que se trata. O que acontece aqui? A gente sabe que as doenças do neurônio motor, né, ou as doenças lá dessas motoneuropatias, elas vão corresponder a um grupo amplo de doenças caracterizados pelo comprometimento dos neurônios motores superior, inferior ou então comprometimento até de ambos. Ela é caracterizada, né, pelo comprometimento primariamente do corpo celular desse motoneurônio. Então, por essa razão, né, tem manifestações exclusivamente motoras aqui. Então, a gente está tratando de déficits motores, que vão incluir, então, o que os neurônios fazem? Eles fazem trabalhos em relação à força e em relação à atrofia muscular. Aí, eles vão ser classificados, né, em síndrome do neurônio motor superior ou inferior, de acordo com o neurônio lesado. Então, primeiro, o que a gente entender o que é neurônio motor? Né? Neurônio motor não é um neurôniozinho pequenininho, é de quando a gente trata de toda uma via motora. A gente chama tanto quando sai aqui do córtex, passa por toda a medula, né? Passa por todo o trato, que tem a medula em volta, ele chega aqui, faz conexões, até chegar na medula, a gente chama de isso aqui tudo, esse trato inteiro, de neurônio motor superior. Tá? Tudo que sai do córtex, né, em relação ao motor e chega na medula, chama neurônio motor superior, porque ele está na parte superior. E aí, quando ele chega na medula, né, que ele faz conexão aqui com outro neurôniozinho, é como se o neurônio mudasse. Chegando aqui, ele passa a bola para outra fibra, para outro neurônio. E fala assim, toma, quando você recebe aqui, esse neurônio que recebe e chega até no músculo, chega até no membro, ele é chamado de neurônio motor inferior. Então, o que pega a bola a partir daqui é chamado de neurônio motor inferior. O que está daqui para cima é o que a gente chama de neurônio motor superior. Deu para entender isso, né? A gente tem que ter bem claro isso, que quando a gente estuda, muitas vezes a gente não tem esse insight de saber o que é o neurônio motor superior e inferior, é um corpozinho, o que é? Não, é uma fibra inteira, entendeu? Então, quando a gente passa e fala sobre o neurônio motor superior, a gente está falando que lesou essa parte toda aqui de cima, lesou alguma região entre o córtex e a medula. Então, essa lesão localiza nas áreas motoras do córtex cerebral ou nas vias motoras descendentes, ou seja, ou lesou aqui em cima ou lesou nessa via aqui, nesse trajeto. Em especial, né, no trato córtico-espinhal. Então, o principal trato que a gente tem lesado aqui é o trato córtico-espinhal, mas a gente tem outros tratos também. Nervos cranianos também é a mesma coisa, tem neurônio motor superior e neurônio motor inferior. Quando sai do córtex, lá no caso do nervo craniano, e chegou no seu corpo do neurônio, é o neurônio motor superior. A partir daí, do corpo do neurônio até chegar lá na face, onde ele foi inervar, já é um neurônio motor inferior. Então, toda via neuronal, a gente tem essas duas partes dela. Então, aqui a gente vai ter o que a gente chama de paralisia espástica. O que é isso? É aquela paralisia com hiperreflexia e hipertonia. O que acontece? O neurônio, a gente pode fazer uma associação assim para entender. O neurônio motor superior, ele é a mente do negócio. Ele que planeja, ele é o inteligente. Enquanto que o neurônio motor inferior, ele é a parte mais bruta. É ele que põe a mão na massa e é ele que faz o movimento. Quem planeja o movimento é como se fosse a região do neurônio motor superior, mas quem põe a massa e faz a parte bruta é o inferior. Então, se a gente tem uma lesão aqui, não vai chegar até aqui o planejamento do movimento. Então, quando chegar aqui, o neurônio motor inferior vai ficar esperando alguém mandar ele trabalhar, ele não vai ter ninguém mandando ele trabalhar, então ele simplesmente não vai fazer o movimento. No entanto, ele ainda está funcionando, e ele ainda está funcionando assim, ele ainda está lá. E se ele ainda está lá, ele ainda sofre influência de um negócio que chama interneurônio, que faz o reflexo. Então, se você pega uma pessoa que tem uma síndrome do neurônio motor superior, ela tá lá na cadeira de rodas sem mexer, ela não consegue. Você fala assim, mexe a perna, ela não vai conseguir. Mas se você fizer um teste
patelar nele, ele vai mexer. E você vai falar, uai, por que ele vai mexer sendo que o neurônio motor não está funcionando? É por causa que o circuito que acontece no reflexo é um circuito à parte. É um circuito que depende desse interneurônio. Então, que depende basicamente do interneurônio e do neurônio motor inferior. É tipo uma brincadeira deles dois. Então, por isso que a gente vai ter essa hiperreflexia. Por quê? Eles vão ficar só brincando, eles vão ficar meio que desinibido a questão do reflexo. Se você estimula o reflexo nele, eles vão ficar tendo um reflexo ali muito grande por muito tempo. Porque não vai ter o neurônio motor superior falando assim, para que o reflexo já deu. Então, fala assim, o reflexo ele tem que acontecer de forma mais estruturada, de forma mais organizada. Se não tem a parte de cima para controlar esse reflexo, o reflexo que você estimular nele vai ser descontrolado, vai ser muito grande. Por isso que a gente fala que a gente tem uma hiperreflexia. E a gente fala que a gente tem também uma hipertonia, porque, igual eu falei, o inferior que faz a parte bruta, que inerva, que faz a tonia, né? A hipertonia mesmo do músculo, ele está funcionando. Então, esse músculo, num primeiro momento, ele vai ficar hipertônico. Você vai pegar nele, você vai ver que ele tem um tônus, porque o inferior ainda vai estar inervando o músculo, ele não vai estar fazendo movimento, porque quem estava mandando ele fazer o movimento não está mais, então ele está parado. Mas ele continua inervando o músculo, e esse músculo continua tendo tônus no primeiro momento. Depois de muitos anos, ele acaba perdendo, porque ele meio que vai morrendo aos poucos sem trabalhar, né? Que o que ele fazia mais era fazer movimento, se ele para de fazer movimento, ele vai morrendo. Mas no primeiro momento, a gente tem essa hiperreflexia, porque ele está descontrolado no reflexo, não tem ninguém mandando ele fazer o reflexo com mais cuidado, e tem hipertonia. Isso é a principal coisa que a gente tem que lembrar do neurônio motor superior e inferior, que é uma das principais causas, uma das principais sintomatologias que diferem os dois. Aqui a gente vai ter o sinal de Babinski positivo, porque toda vez que a gente tem uma lesão no trato corticoespinhal, a gente pode lembrar que temos, muito provavelmente, um sinal de Babinski, certo? E essa questão que eu já falei, né? No primeiro momento, a atrofia muscular é muito discreta, pois os músculos continuam inervados pelos neurônios motores inferiores, né? Então, você vai ter uma hipertonia. A atrofia mesmo vai ser só lá na frente, depois que ele já começar a morrer mesmo. E aqui na síndrome do neurônio inferior, é isso, ele vai resultar da lesão, né, dos neurônios motores da coluna anterior, da medula, ou dos núcleos motores dos nervos cranianos. Então, vai ser essa parte do neurônio, né, da via, depois que passar pelo núcleo, depois que passar pela coluna. Aqui a gente vai gerar uma paralisia flácida, que a gente vai chamar de paralisia com hiporreflexia, ou seja, menor reflexia, e hipotonia, menor tônus, justamente pelo que eu falei. Vai até chegar o estímulo aqui do neurônio motor superior falando assim, o neurônio motor inferior faz o movimento, só que como ele aqui vai estar lesado, ele não vai fazer movimento. O interneurônio vai tentar brincar com ele de reflexo, ele não vai brincar porque ele está lesado. Então, a gente vai ter hiporreflexia, menos reflexia, não vai ter reflexo, e hipotonia, não vai ter mais ninguém nervando esse nervinho. Então, por isso que a gente vai pegar um tônus bem flácido, por isso que chama paralisia flácida. Aí que eu falei, segundo o neurônio motor, quando ele está íntegro, ele que seria o responsável direto pela contração muscular, além de exercer esse efeito trófico sobre o músculo. Então, era basicamente isso, a gente tem que lembrar aqui na síndrome do neurônio motor, o que causa, né? Então, tem várias causas que podem lesar esses neurônios. Podem ser causas degenerativas, como a esclerose lateral, amiotrófica, a esclerose lateral primária, né? Que a gente vê muito falar e muitas vezes a gente nem sabe que é uma síndrome de neurônio motor, mas tá lesando o neurônio. E ela pode ser por paraneoplásica, pode ter um tumor ali que tá lesando. Uma questão infecciosa, como a poliomielite, né, a paralisia infantil e até o HIV também pode lesar uma sintomatologia parecida. E questões hereditárias, né, como a ELA familiar, esclerose lateral amiotrófica, né, familiar, uma atrofia muscular espinhal, doença de Kennedy. Então, seria uma causa mais hereditária. Mas lembrar aqui que tem várias causas que podem machucar, lesar esse tipo de neurônio. Só lembrando um pouquinho desse neurônio motor, que ela gera sintomatologia, assim, por que a gente vê falar quem tem ela, por exemplo, que, né, tipo, se chegar a morrer,
por causa dessa doença, porque não lesa só o músculo da perna, o músculo da mão, não. Igual eu falei, tem os músculos, por exemplo, respiratórios, que eles também são nervados por neurônios motores. E aí o perigo dessas doenças é quando essas doenças atingem os músculos respiratórios ou então os músculos cardíacos. A poliomielite, por exemplo, né, tem várias sintomatologias. Algumas pessoas, né, que adquiriram poliomielite tiveram só sintomatologias distais, de membros. Mas as pessoas que vieram a falecer pela poliomielite, na época que tinha um surto, né, hoje a gente quase não vê, por causa da vacina. Mas na época, as pessoas que morreram por causa da poliomielite foram as pessoas que tiveram o neurônio respiratório, né, os neurônios que chegavam no músculo respiratório afetado. Então, o neurônio morria, a pessoa não conseguia realizar os movimentos com os músculos respiratórios e não conseguia respirar. Então, vinha alta. Aí, falando um pouco de vascularização, eu coloquei esse tema vascularização aqui para a gente fazer, entender, né, que o sistema nervoso, ele tem uma vascularização muito característica. E a gente entender a vascularização desse sistema nervoso é muito importante, principalmente para a gente entender a localização e a sintomatologia do AVE. Eu nem coloquei o AVE para a gente trabalhar aqui hoje, não coloquei para a semana que vem, se vocês quiserem discutir mesmo ele. Mas isso aqui a gente precisa saber, tem muito a ver também com as vias, né? Porque quando acontece uma lesão, tipo uma AVE que vai obstruir alguma das artérias, essas artérias vão deixar de irrigar uma região do córtex. E é nessas regiões do córtex que nascem as vias. Então, se você deixa de levar nutrientes suficientes para essas regiões onde as vias nascem, elas deixam de funcionar também. Então, vão gerar sintomatologia característica aonde lesou essas vias. Então, a gente tem basicamente aqui, relacionando com aquele polígono de Willis, 3 artérias principais que a gente tem que saber. Então, temos a artéria cerebral anterior, o próprio nome já diz, ela vai irrigar mais a parte anterior. A gente vai ter aqui uma paresia ou plegia do membro inferior. A gente vai ter hipoestesia do membro inferior, alterações na atenção, alterações no comportamento. Vamos ter mutismo, um paciente assim, que tiver com dificuldade de se expressar, de falar mesmo, e sinal de Babinski. Já na artéria cerebral média, que vai lesar aquela região medial, ali do cérebro, né, do córtex, vamos ter uma hemiparesia em membro superior e na face, uma hemihipoestesia em membro superior e na face, afasia de Broca, afasia de Wernicke, eu deixei para falar também semana que vem das duas, mas Broca é basicamente aquela afasia que a pessoa tem a dificuldade de... Broca, se não me engano, acho que é a dificuldade de falar, né? Não de falar, acho que é de falar, e a de Wernicke é de entender. Se não me engano, é isso, mas a gente vai falar semana que vem. E vai lesar também questão óptica e gerar uma quadrantoanopsia. Então, a dificuldade de enxergar em um quadrante, né? E também o sinal de Babinski, certo? E na artéria cerebral posterior, que vai irrigar a região posterior, vamos ter alterações visuais. A gente pode ter, né, cegueira também e em uma parte do campo visual. Então, falou de artéria cerebral posterior, vamos estar sempre lembrando de região visual, porque é na região lá posterior do cérebro, do córtex, que a gente tem aquela área visual. Então, é muito importante, principalmente para a prova, e sabendo um pouquinho dessa anatomia do polígono de Willis, né? Onde que está cada uma dessas artérias? Então, a gente tem que a artéria, vou colocar aqui, a artéria cerebral anterior, ela vai nervar a região anterior. Então, ela vai estar subindo aqui. Olha ela aqui subindo. Aí, a gente tem a artéria cerebral posterior, essa região que vai estar indo para a parte posterior. Aqui. Né? E a artéria cerebral. E a artéria cerebral média. Parou aqui. A artéria cerebral média vai estar inervando essa região mais medial do córtex, né? Parou meu mousezinho aqui.
Mas é isso. Acho que deu para entender mais ou menos, né? Aí aqui a gente tem que ver uma visão, né, geral, assim, que a gente tem. A artéria cerebral média, ela vai estar inervando essa região em vermelho. E a região, se você for reparar, de fato, é a região mais medial desse córtex. A artéria cerebral posterior, ela vai estar inervando a região posterior, que está aí em azul. E a anterior é essa anteriormente, né? Apesar dela inervar muita região de cima, né? Assim, perifericamente também, ela vai estar principalmente na região anterior, que está aí de laranja. E, por fim, aqui, começando um pouco sobre os nervos cranianos. Só um minutinho. Os nervos cranianos, então, eles vão ser nervos tanto motores quanto sensitivos, que vão levar a região de face, de faringe, de laringe, alguns vão chegar até enervar algumas vísceras, né? E a gente tem que saber que cada um tem uma origem aparente e uma origem real, né, nesse crânio. Então, isso aqui é basicamente decoreba, não adianta eu ficar falando onde que cada uma nasce, onde que cada uma termina, porque é meio que pegar a peça lá e decorar. Essa questão, acho que a monitora de neuranato também fala mais com vocês a respeito, mostrando na peça mesmo, que fica mais fácil da gente entender onde é que é a origem aparente no crânio. Falando do primeiro nervo, que é o nervo olfatório, a gente tem que... ele é responsável pela questão olfatória mesmo, né? O próprio nome já diz. E aí, como é que a gente faz o teste dele? É dando para esse paciente substâncias odoríferas conhecidas. Não adianta você pegar uma substância com cheiro que ele não conhece e dar para ele, que pode ser que ele até erre o cheiro, porque ele não conhece aquele cheiro. Então, substâncias tipo café, que todo mundo conhece, né? Tipo vinagre, e colocar para ele cheirar para testar esse nervo. A patologia vai ser anosmia, né, hiposmia, parosmia. A anosmia é a perda do olfato, hiposmia é aquela diminuição. Aí a gente tem parosmia, cacosmia e alucinações olfatórias, que vai ser quando o paciente ou sente o cheiro, né, ele consegue sentir o cheiro, mas ele não consegue interpretar. Ele conhece aquele cheiro, mas ele erra, ele sente um cheiro de café e fala que é vinagre, ou então o contrário, né? Ou então alucinações olfatórias, ele está sentindo um cheiro que não existe, que ninguém mais está sentindo. Aí você tem que pensar, é unilateral ou é bilateral? Ele está com esse problema nas duas narinas ou é só nenhuma, né? E aí a gente pode pensar em lesão condutiva, né? Se a gente tiver uma obstrução da via aérea superior, ou então por uso de drogas. Se for uma lesão sensorial, vai ser devido a um trauma, um tumor, Parkinson, epilepsia também pode gerar. E se for lesão cortical, o paciente ele sente o cheiro, mas ele não sabe identificá-lo, né? Ou seja, a via, né, o trato lá está íntegro. Mas quando chega no córtex, que a lesão está lá, a informação lá não é processada, então ele não consegue identificar o cheiro. O nervo óptico, que é o segundo par, a gente vai testar a acuidade visual. Então, aquela lâmina de Snellen, que a gente pode colocar para o paciente, né? Normalmente o oftalmologista testa muito, mas mesmo no ambulatório de neuro também dá para testar. Colocar 60 centímetros e pedir para ele identificar os desenhos. A patologia aqui vai ser diminuição ou ausência da acuidade visual. Outra questão que o nervo óptico também é responsável é pelo campo visual. A gente faz aquele teste de confrontação dos 4 campos de cada olho, que a gente faz lá no ambulatório de neuro. Então, a patologia aqui vai ser ou hemianosmia, ou quadrantosmia, ou então escotomas. Escotomas é alguma mancha que tiver em algum campo visual. O teste aqui a gente tem que lembrar de testar cada olho, um olho de cada vez, testar com ele primeiro se ele consegue enxergar o seu dedo, se ele está olhando para você, mas consegue enxergar o seu dedo lateralmente, e testar os 4 campos, né? Movimentar o dedo em forma de um quadrado e ver até onde ele enxerga. E outra coisa que o nervo óptico é responsável é pelo fundo do olho, então a gente analisa aqui examinando a retina pela fundoscopia. E a patologia aqui vai ser uma maculopatias,
uma discromatopatias, um edema de papila, uma atrofia óptica, que vai estar lesando, que é mais puxado para oftalmo aqui também. Os próximos nervos, a gente costuma trabalhá-los juntos, né? Que são os nervos responsáveis pelos movimentos oculares. Então, a gente tem o terceiro par, que é o oculomotor, o quarto, que é o troclear, e o sexto par, que é o abducente. Então, a gente pode lembrar assim, o oculomotor, ele é o que inerva mais regiões, mais músculos. Então, vamos deixar para trabalhar ele por último. Vamos começar pelo abducente. O abducente, ele vai inervar quem? O reto lateral. Ele vai fazer o que, então? A rotação lateral do olho. Como é que a gente pode decorar isso? Se ele é abducente, tem AB, abducente, ele está querendo abrir o olho. Se ele está querendo abrir o olho, ele vai levar o olho a fazer uma rotação lateral. Então, fica mais fácil a gente gravar. Se a rotação lateral, ele está inervando quem? Ele está inervando o reto lateral. Por isso que se a gente lesa o abducente, que faz a abertura desse olho, né? Não é abertura, mas assim, abrir a visão para o lado, a gente vai ter um estrabismo convergente. O olho vai ficar olhando para dentro. O troclear, a gente vai lembrar que ele inerva o oblíquo superior. E ele ajuda a dirigir o olho para baixo e lateralmente. Olha para você ver, ele chama troclear. Troclear lembra troca. Então, você vai lembrar que ele, apesar dele tá inervando o oblíquo superior, que está em cima, como ela é meio trocada, ele chama troclear, ele vai ajudar a dirigir o olho para baixo e lateralmente. Então, ele está em cima, ele é o oblíquo superior, mas o olhar dele vai ser para baixo e para lateral. Por isso que, se lesar, o olho vai ficar olhando para cima. A gente sabendo disso, sabendo quem que o abducente inerva, quem que o troclear inerva, o resto tudo é inervado pelo oculomotor. Então, você pode lembrar, apareceu qualquer outro nervo lá, se não for nenhum desses dois, é pelo oculomotor. O que que ele faz? Ele faz o levantador da pálpebra, é muito importante saber isso, né? Quem é o levantamento da pálpebra superior, o oculomotor. Ele dirige o olho para cima, para baixo, medialmente, ele que faz a constrição da pupila, ele que faz a acomodação do olho, né? Então, se a gente a gente tem um estrabismo convergente, porque o abducente, ele puxa o olhar, quando a gente tem um estrabismo divergente, na verdade, pois o abducente que está puxando o olhar para o lado que vai predominar. Beleza? O abducente que a gente não lembrou, que ele não faz a abdução, então ele vai predominar, se o oculomotor não estiver funcionando. Então, aqui é mais um desenho, né, para a gente poder ver que, ó, você vê o reto superior lá em cima, o reto superior, que vai fazer a inervação, né, dessa região. A gente tem o reto lateral em relação ao abducente. Que mais que a gente tem? O oblíquo superior, que eu falei com vocês também, que tem a ver lá com o troclear. O reto lateral, que vai fazer essa região em relação ao abducente para a lateralização. E todo o resto é do oculomotor. Aqui também é a mesma forma, para vocês olharem depois. Reto inferior, movimento para baixo. Reto medial, movimento para dentro. Lateral para fora. Oblíquo inferior, que é o movimento ascendente e externo. O próximo par é o quinto, que é o trigêmeo. O que o trigêmeo faz? Ele faz sensibilidade facial e ele também é responsável pelos músculos mastigatórios. Se ele chama trigêmeo, é porque ele tem 3 inervações. Então, ele tem seus ramos oftálmico, maxilar e o mandibular. Então, ele tem tanto função motora e sensitiva, certo? O que faz a motora? Na motora, a gente vai lembrar de examinar a inspeção, fazer a palpação para ver se está simétrico, se está igual ou se tem algum distúrbio motor em algum dos lados. A gente vai pedir, se ele faz a motricidade facial, então a gente vai pedir para ele fechar e abrir a boca com força e ver se tem algum desvio, né? Porque ele que faz a motricidade, se tiver algum problema, muito provavelmente vai estar desviando para algum lado. A gente vai lembrar de fazer aqui também que ele faz a relação do reflexo córneo-palpebral, né? Pedir o paciente para olhar para um lado, você pega um algodão, estimula a córnea dele e ver se ele vai piscar ou não. Ele tem que piscar, o normal é ele piscar, porque não é ele que faz a motricidade,
Ele tinha que piscar com os dois olhos. Se você está estimulando a córnea dele, ele não está piscando, tem alguma coisa de errada com o trigêmeo. Aí aqui, né, nessa questão que eu falei aqui da função motora, a gente pode, uma doença, né, um acometimento que pode ter vai ser a paralisia facial, que vai acometer justamente aqui. Em relação, aqui não, vai ser em relação ao facial, então a gente tem que lembrar de ter essa diferenciação, né, de quando é que está lesando cada um, que eu vou falar mais lá na frente. Aí a gente tem que a função sensitiva, que é sensibilidade. Então, lembrar de estimular, igual eu coloquei embaixo, ó, sempre testar dos dois lados, bilateral. Lateral da testa, bochecha e lateral do queixo em ambos os lados. Então, primeiro, sensibilidade superficial, teste com algodão. Sensibilidade dolorosa seria com um pequeno alfinete. E a sensibilidade térmica com o diapasão. Aí aqui a gente chega no facial, que ele também faz o quê? Movimentação facial. Aí aqui ele costuma fazer musculatura mímica, né? Enquanto o outro era mais questão mastigatória, aqui vai ser a musculatura mímica de toda a face, né? Por exemplo, fazer bico, movimentar a testa, movimentar a bochecha, toda essa questão mímica diz respeito ao mesmo facial. Outra coisa é que ele também faz a sensibilidade gustativa dos 2 terços anteriores à língua e faz a inervação das glândulas, tanto lacrimal, tanto submaxilar e as sublinguais. Como é que eu testo ele? Eu peço para o paciente realizar as mímicas. Eu falo, ó, enruga a testa, sorri, faz um bico, abre e fecha os olhos, enche a boca de ar. E toda vez que ele estiver fazendo esses movimentos, eu posso testar a força desses movimentos. Então, assim, se eu peço ele para fazer um bico, eu tento desfazer o bico dele, para ver se ele tem força suficiente para continuar com o bico. Então, resistir pelo menos a um pouco da minha força. Eu peço para ele encher a boca com ar, as bochechas com ar, eu tento estourar, né, assim, a boca, estourar a bochecha, para ver se ele consegue resistir, nem que for um pouco. Sempre, eu peço ele para fechar o olho, eu tento com minha mão tentar abrir o olho, para ver se ele tem essa resistência. É sempre assim que a gente tem. E o que pode acontecer é que é uma incapacidade de fechar o olho, gerar paralisia periférica, que é de Bell, né, e gerar paralisia central. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas lembrar que essas paralisias faciais têm a ver com o meio facial. E o teste sensitivo, da mesma forma, né, algodão embebido, né, alguma substância amarga, salgada, azeda, doce na língua. Serão os 2 terços anteriores da língua. É claro que eu vou testar com essas substâncias nos terços anteriores da língua, né? Não adianta eu testar lá no fundo da língua, porque eu não vou estar testando o facial. E aí, a patologia aqui vai ser uma hipogeusia, ageusia ou parageusia. O vestíbulo coclear, que vai ser o 8º par, que a gente vai testar, o que ele vai ser responsável? Tanto pela audição, tanto pelo equilíbrio, quanto pela postura. Então, a gente aqui acaba tendo 2 ramos, né? Tanto o coclear quanto o vestibular. Então, o nervo vestibular, né? Que ele que vai ser responsável por essa audição, equilíbrio e postura, ele vai conduzir impulsos nervosos do triclo e do sacro que vão fornecer as informações sobre a posição da cabeça. Então, o nervo, ele também conduz impulsos lá dos canais semicirculares que fornecem as informações acerca desses movimentos. Então, é tanto sobre posição da cabeça, quanto dos movimentos que você faz à cabeça, certo? Ele está intimamente ligado com o que a gente falou, que é o equilíbrio, é ele que manda informações sobre o equilíbrio. E aqui, em relação ao ramo do coclear, a gente vai ter, né, testar, por exemplo, audição, se a pessoa está escutando baixos sons, né? Se você, por exemplo, roçar o cabelo dela ou sussurrar baixinho, se ele está conseguindo ouvir, vai testar de cada lado. A gente vai testar, fazer o teste de rinho, teste de Weber, pode fazer um exame de audiometria se ele tiver com alguma queixa, né? E vestibular, né? A gente vai buscar pelo nistagmo, com movimentos rápidos da cabeça, desvios posturais, quando se estende os braços, a gente vai tentar fazer um Rumberg e tentar fazer um exame de marcha nele. Então, tem toda essa questão de como é que ele está em relação à postura, se tem nistagmo quando você movimenta muito rápido a cabeça dele. Aí a gente vai entender assim, tem Rinne e tem Weber, né?
Quando o rim estiver positivo, né, ele está normal. É quando a condução aérea é maior que a condução óssea. Quando você coloca o diapasão e a condução aérea demora mais tempo que a condução óssea, está normal, está positivo. O Weber normal é quando o diapasão lá na região central da fronte, ela vibra igualmente dos dois lados. Então, você pergunta para ele, né, tipo assim, onde é que ele está sentindo a vibração, ele tem que te falar que está sentindo dos dois lados. Quando é que quando o paciente está, né, tecnicamente assim, surdo, com algum tipo de surdez, quando é que eu sei que é uma surdez de condução? É quando o rim estiver negativo e Weber vai estar lateralizado para o lado afetado. Então, se o Weber estiver lateralizado para o lado que estiver mais afetado, a gente tem uma surdez de condução. E a gente vai ter uma surdez neurosensorial quando o rim, né, é positivo, porém reduzido. Então, o rim vai estar reduzido, né? A condução aérea vai estar maior que a óssea, mas vai estar pouco maior, não vai ter uma diferença tão grande. E Weber vai estar lateralizado para o lado normal. Aí vai ser neurosensorial. Quando a gente faz o Rumberg, que eu falei, como é que a gente tem que interpretar o Rumberg? O Rumberg, ele é normal quando a gente tem equilíbrio com os olhos abertos e fechados. Pegou o paciente, colocou no meio da sala, juntou as pernas dele, teoricamente, você espera que ele tenha equilíbrio, que ele consiga ficar em pé com as pernas juntas. Se você pediu ele para fechar os olhos, você também vai esperar do normal de um paciente, né, sem um acometimento, que mesmo com os olhos fechados nessa posição, ele continue em pé. Só que a gente vai ter alguns distúrbios, né? Um deles, né, a gente tem, então, ataxia, um deles vai ser ataxia sensitiva, ou então aquela ataxia proprioceptiva. O que é isso? É aquele quando o paciente, né, desequilibra para qualquer lado de olhos fechados. Então, se você tem algum distúrbio na propriocepção, esse paciente perde o equilíbrio. E ele fica tipo um João Bobo, aqueles bonecos de posto de gasolina, aqueles bonecos de damurro, que eles ficam rodando para qualquer lado. O paciente que fechar o olho e ficar assim, parecendo que vai cair para qualquer lado, ele está provavelmente com ataxia sensitiva proprioceptiva, né? O que é esse paciente? É aquele paciente que ele desequilibra à noite para ir no banheiro, porque ele depende da visão. Então, ele levanta à noite, está tudo escuro, ele fala, vixe, tropeçando em tudo, parece que vai cair. Por quê? Porque ele dependeria muito da visão, que a gente já comentou, que ajuda na propriocepção. Se ele está com essa via lesada, e a lesão e de noite está escuro, e no consultório ele fecha o olho, ele não consegue se manter em pé. Lesão na via de propriocepção. Agora, e se for uma vestibulopatia? Como é que vai estar esse Rumberg? De olhos fechados, ele apresenta queda para o lado comprometido. Aquele paciente, você coloca ele em Rumberg e ele está sempre caindo para um lado só. Normalmente ele está caindo para o lado comprometido, né? E vai ter uma vestibulopatia. E aí, o que é isso? É a lesão lá no labirinto, ou então a lesão lá no meio vestibular. Já na ataxia cerebelar, o que acontece aqui? Lesão cerebelar, né? Ataxia cerebelar, lesão cerebelar. O paciente, ele apresenta queda com olhos ainda abertos, assim que junta o pé. Você pediu ele para levantar da cadeira, na hora que você juntou o pé dele, ele cai. Então, a gente considera, e muitas pessoas consideram que isso nem é Rumberg, porque Rumberg você tem que ter essa diferença, né? Essa questão de olhos abertos e olhos fechados. O equilíbrio com olhos abertos e desequilíbrio com olhos fechados. Ele aqui você nem conseguiu fazer o Rumberg direito, porque na hora que você juntou o pé dele, ele já caiu. Aí, nessa questão, provavelmente, é a ataxia cerebelar, que tem intimamente a ver com o equilíbrio, né? Aí, o próximo nervo que a gente pode olhar vai ser o nervo glossofaríngeo. Qual que é a função dele? Ele inerva a musculatura da deglutição. Ele tem sensibilidade gustativa agora do terço posterior. A gente tinha visto dos dois terços anteriores, agora o glossofaríngeo vai inervar a parte lá de trás da língua. Ele tem uma inervação parasimpática também da glândula parótida, sensibilidade esteroceptiva do pavilhão auricular e do conduto auditivo externo, e uma sensibilidade de amígdala, ducto auditivo, véu palatino e faringe, né? Então, a gente pode testar aqui nele gustação, pode testar a questão sensitiva e pode testar a questão do reflexo faríngeo e do vômito. O que acontece com a gustação?
do mesmo jeito que a gente testou antes, a gente vai testar com algodão embevecido com substâncias amargas, ou salgadas, ou azedas, ou doces, substâncias que vão gerar uma crustação específica. E a gente vai testar lá na região dele, né? Lá no final da unha. A sensibilidade, a gente vai testar a sensibilidade ali do pavilhão auricular, né? Passar um algodão e tudo, que é a região que ele está inervando. E o reflexo faríngeo, que é do vômito, porque eu falei, né? Ele inerva o véu palatino e a faringe. Então, eu posso testar, estimular essa região para ver se esse nervo está íntegro ou não está. Então, quando eu estimulo a faringe, eu, teoricamente, estou pedindo um reflexo de vômito e vou avaliar esse nervo. A patologia que a gente pode encontrar aqui, se tiver lesão, é a abolição desse reflexo faríngeo. Pode ter uma disfagia, né? Porque ele inerva a língua também, ou então uma neuralgia do gosto faríngeo, quando ele estiver mesmo lesado, pode gerar dor. Nervo vago. Vamos lembrar que o nervo vago ele tem uma inervação sensitiva e motora de onde? Também da faringe, igual ao gosto faríngeo, também da laringe aqui. Ele faz a inervação parasimpática de vísceras torácicas e abdominais. Então, falou de nervo craniano que inerva vísceras torácicas e abdominais, você pode lembrar de vago. E ele também tem a sensibilidade do pavilhão auricular e do conduto auditivo. Como é que eu testo ele? Também testo do reflexo de vômito e avaliar, né, se está tendo uma disfagia, uma disfonia aqui. E aqui eu posso testar também o exame do véu palatino, porque ele inerva muito a úvula lá. Então, se eu peço o paciente para abrir a boca, né, e a úvula é normal, só dele abrir a boca, a úvula está desviada, a gente pode pensar que ela está desviada para o lado lesado. Se você, depois que você pediu para ele abrir a boca, você viu que ela está desviada. Ou mesmo se não tiver, mas você pediu para ele falar, né, alguma coisa, ter um estímulo de voz, falar e tudo mais, e ela desviou para o outro lado, né, significa que ela está desviando para o lado contrário, e significa o sinal da cortina. Esse sinal é importante saber, então a úvula desviada para o lado contrário da lesão. E a paralisia aqui vai ser paralisia de cordas vocais, porque, né, as cordas vocais estão lá na laringe, então, se você não tem uma inervação específica aí, pode ter paralisia de corda vocal e ausência do reflexo de vômito. Reflexo de vômito, então, vocês viram que a gente basicamente testou ele em 2 nervos, né? Então, a faringe, lembra que a faringe, da úvula, ela é inervada tanto pelo glosso faríngeo quanto pelo nervo vago. Então, quando eu testo o reflexo faríngeo, eu estou testando esses 2 nervos ao mesmo tempo. Então, eu tenho que ter cuidado para não testar e falar que é lesão de um nervo específico, porque pode ser a lesão do outro também. Então, a gente sabe que a aferência é dada pelo glosso faríngeo. Então, quando eu estimulo a faringe, quem leva a informação até lá no córtex e fala, tem alguém me estimulando, é o glosso faríngeo, ele que informa seu cérebro que tem alguém estimulando sua faringe. Agora, quem é que faz o vômito, que volta com a informação e fala, então, já que está me estimulando, eu vou vomitar? Quem faz isso, que faz essa referência, é os 2, entendeu? Então, se o glosso faríngeo estiver lesado, é muito certo que a gente não vai ter o reflexo do vômito, porque aí, por mais que o nervo vago também seja responsável por essa referência, ele nem vai ficar sabendo que tem alguém estimulando, porque a aferência vai estar comprometida, né? O glosso faríngeo nem vai estar levando a informação de que está acontecendo uma estimulação. O outro nervo craniano é o 11º par, que é o acessório, e ele vai fazer movimentos de palato mole, faringe e de laringe. E ele também controla os movimentos dos 2 grandes músculos do pescoço, que quem são? É o trapézio e o esternocleido, né? O esternocleidomastoide. Como é que eu vou testar ele? Eu posso primeiro fazer uma inspeção, que é avaliar a simetria de ombros, pescoço e escápula, né? Ver se existe essa simetria. Tem um que tá mais contraído que o outro, tá mais para cima, tá mais para baixo. Já pode me fazer pensar sobre o nervo acessório, né? Se tiver alguma anormalidade nessa inspeção. Eu vou palpar a massa muscular do ombro, porque ele tem, né, se ele inerva esses músculos, ele faz o trofismo desses músculos, então eu vou palpar para ver se eles estão mesmo tróficos, né? E eu vou ver a força muscular do ombro, ele que é responsável pela motricidade do trapézio do esternocleidomastoide, não é?
Então, eu vou testar lá do ombro, em específico, é o trapézio. Então, eu vou pedir para o paciente tentar elevar esse ombro e eu, examinador, vou fazer uma força contrária. O paciente vai tentar colocar o ombro para cima e eu vou empurrar o ombro dele para baixo. Ele tem que, pelo menos, tentar vencer um pouco a minha força, né? Para esse nervo tá íntegro. Se ele não está conseguindo vencer minha força, eu posso pensar que está comprometido o nervo aí. E o esternocleidomastoide, né, o do pescoço ali, eu vou pedir para o paciente girar a cabeça, que, né, quando ele está girando a cabeça, ele está girando o pescoço, e eu vou fazer uma força contra esse músculo. Então, ele também tem que tentar vencer, porque se ele está inervado perfeitamente, teoricamente, ele consegue vencer uma força. A patologia que a gente tem aqui é ombro caído, uma escápula alada, né, e perda desse relevo muscular, porque ele dá o trofismo para os músculos. E aqui, por último, a gente tem o hipoglossus, 12º par. Qual é a função dele? Ele é responsável pela parte motora da língua. A gente testa ele, né, observando o trofismo e em presença de fasciculação nessa língua. Então, só de eu olhar, eu consigo ver se tem uma parte da língua que está mais mole, né, menos trófica, se tem alguma fasciculação presente ali. Depois eu posso palpar cada hemisfério. Eu palpo de um lado, depois eu palpo do outro, entre meu polegar e meu indicador, para ver se eles estão com a mesma consistência, as duas partes da língua, né, estão ali mais ou menos a mesma consistência. E eu vou pedir, né, para pôr a língua para fora e para movimentá-la em todas as direções, porque aquela parte motora da língua, né, ela tem que estar movimentando perfeitamente. Se tiver algum lado que não estiver conseguindo movimentar essa língua, eu posso pensar em lesão de hipoglossus. Então, patologia aqui vai ser uma atrofia, uma assimetria, fasciculação, uma disartria, uma disfagia, né? Então, eu tenho talvez uma dificuldade de fala, dificuldade de deglutição, eu não vou estar conseguindo movimentar essa língua perfeitamente. E eu vou ter, quando eu colocar a língua para fora, eu vou ter língua desviada para o lado lesado, né? Sempre lembrar, no hipoglosso lesou de um lado, essa língua vai estar desviada para esse lado. Então, aqui, só para fazer um resuminho mesmo, né, da inervação da língua, a inervação dos 2/3 anteriores, né? A gente tem nervo lingual, sensibilidade especial, né? A motricidade pelo hipoglosso, sensibilidade especial pelo facial, sensibilidade geral pelo trigêmeo, e na parte posterior, ali, um terço posterior, vai ser responsável o glossofaringe. Aí, a gente já está acabando aqui. Falar um pouquinho, bem rapidamente, assim, de via óptica. Que via óptica, né, o desenho, ele é bem complicado. Mas quando a gente vai parar para pensar e analisar o desenho em si, a gente consegue entender que a resposta está sempre nele. A gente tem que entender como é que é a via óptica. Via óptica, a intenção dela é formar as imagens. É formar as imagens lá na retina, que ela começa na retina e ela termina no córtex visual. Por quê? A imagem forma na retina, mas ela só é interpretada, a gente só entende o que a gente está vendo lá atrás, no córtex visual. Então, você pega a imagem, ela entra no olho, bate primeiro na retina. Da retina, essa informação das características dessa imagem, ela vai andando pelo nervo óptico, passa pelo quiasma óptico, depois passa pelo trato, depois pelo corpo geniculado lateral, depois pelas radiações ópticas e depois pelo córtex visual. Então, quando a gente olha aqui, como é que é essa formação da imagem? Como eu falei, deixa eu ver se eu volto aqui. A imagem, então, ela vai formar, ela vai caminhar em todo o nervo óptico, né? E vai ser formado aqui atrás. Então, a grande questão da via óptica é a gente saber onde é que vai estar lesando. Se a gente pensar, outra coisa que a gente tem que pensar, um lado do córtex, ele vai ser responsável pela visão do outro lado do córtex. Então, o lado direito do córtex vai ser responsável pelo lado esquerdo, certo? A gente tem aqui essa parte aqui da via óptica, que chama retina nasal, porque ela está perto do nariz. Então, a gente pode lembrar que a parte do meio é sempre retina nasal, e a parte de fora a gente pode lembrar de retina temporal, né? A retina temporal, ela vai para o campo visual nasal, e a retina nasal, ela vai para o campo visual temporal. É sempre o contrário. Tanto aqui, o que interpreta aqui é o que você vê aqui,
O que chega aqui também é o que você vê aqui. Na via óptica é sempre o contrário. Então, vamos analisar aqui. Se a gente lesa essa parte aqui, tá aqui em A, tá lesando esse nervo óptico aqui do lado direito todo, né? Então, a gente vai ter uma cegueira total do olho direito. Por quê? Se eu lesei aqui, eu não tô vendo nenhum desses campos. Então, só que esse aqui tá totalmente íntegro. Então, do lado esquerdo eu tô vendo tudo, mas do lado direito eu não consigo ver nada. Se eu tô lesando em B, eu tô lesando bem aqui no quiasma, o que que acontece aqui em B? Eu vou estar lesando essa retina nasal do olho esquerdo, certo? E vou estar lesando a retina nasal aqui do olho direito. A retina nasal do olho esquerdo ela é responsável pelo campo temporal do olho direito. Então, ela vai lesar o campo temporal. A retina nasal do olho direito é responsável pelo campo temporal do olho direito. Então, ela vai lesar o campo temporal. É sempre assim. Se a gente fizer o desenho, traçar um traço em qualquer lugar, é só a gente perceber qual que é a fibra que está sendo acometida. O que o traço passar, vai acometer essa fibra. O que ele não passar, vai continuar indo. Vamos pensar nesse C, que vai estar lesando aqui, ó. A retina nasal, né? Nasal não, temporal. A retina temporal, que vai estar te mostrando as imagens formadas no campo nasal. Então, aqui no C, ela está lesando o lado de cá, não está lesando nada do lado de cá. A sintomatologia dela vai ser basicamente aqui. Então, vamos ver onde é que ela vai chegar. Vai chegar no campo nasal. Então, ela vai lesar realmente só o campo nasal do olho direito. E assim sucessivamente. Se chegar aqui em D, por exemplo, lesou aqui. Aqui vai lesar o quê? Vai lesar essa fibra aqui, a temporal, e vai lesar essa nasal. Então, ela vai lesar aqui a parte, o campo nasal do olho direito, e vai lesar o campo nasal, o campo temporal do olho esquerdo. Deu para entender? É basicamente isso, é só a gente traçar onde é que ela vai estar lesando e seguir a fibra que seria a continuidade da via para a gente perceber onde que é a lesão e o que ela vai gerar. Sempre lembrando, né, que tem esses quadrantes, tem o quadrante temporal e nasal e tem a parte de cima e a parte de baixo, né? E na paralisia facial aqui por último, deixa eu aumentar aqui só para mexer. O que a gente tem que lembrar aqui de paralisia facial? Que o trato córtico-nuclear é que ele influencia a atividade motora dos nervos cranianos. Então, é o trato córtico-nuclear, que ele sai do córtex e vai até o núcleo, né? De cada nervo. A gente vai lembrar aqui que a musculatura superior da face, ela recebe fibras ipsilateral e contralateral. Então, quando a gente volta aqui, a parte superior, ela recebe fibras ipsilateral e contralateral. Olha essa parte superior aqui da face, onde é que ela tá vindo fibra? Tá vindo fibra que vem, esse é o nervo dela, né? Ela tá vindo fibra que vem desse lado e tá vindo fibra que vem do outro lado. Então, ela recebe fibra dos dois lados do córtex. Já a parte de baixo, ela vem aqui, o caminho dela é esse. Quando chega aqui, não tem ninguém ipsilateral inervando ela, é sempre contralateral. Então, lembrar que a parte de baixo, ela só recebe fibra de um lado. E como se não bastasse ainda as fibras do outro lado. Passando aqui. Então, a musculatura inferior, né, vai receber fibra somente contralateral. Por isso que a gente fala que a paralisia facial central, a gente lesou o trato córtico-nuclear. Por quê? A paralisia facial central vai lesar aqui em cima o trato. Porque quando sai do córtex e chega até o núcleo desse nervo facial, isso aqui chama trato córtico-nuclear. É como se fosse um neurônio motor superior que a gente conversou, e daqui para baixo até chegar, né, do núcleo do nervo facial até chegar diretamente na periferia, na face, é o nervo facial em si, que a gente seria o neurônio motor inferior. Por isso que a gente fala
que essa paralisia facial central vai lesar lá em cima e lesou o trato córtico nuclear, ou seja, o primeiro neurônio. E a paralisia facial periférica, que também é chamada, né, de paralisia facial de Bell, vai lesar o nervo facial, que é o segundo neurônio, porque se lesou aqui embaixo, lesou o segundo neurônio. Se lesou aqui embaixo, lesou o nervo facial em si e vai gerar paralisia nos dois lados, tá vendo? Porque se ela lesou aqui, tudo que chega na face é responsabilidade dele. Então, você tem sintomatologia em todos os lugares. E é de um lado só da face, no caso, porque cada lado é responsável por uma fibra, por um par, né, do nervo. Normalmente a gente lesa só um par, só um dos nervos do par. Aí, por que, né, que a parte superior é poupada na paralisia central? Eu falei, porque ela recebe inervação de duas regiões diferentes. E mesmo lesando o trato córtico-nuclear do outro lado, ela ainda recebe fibras do trato ipsilateral. Aqui a gente tem, deixa eu falar aqui primeiro, depois eu vou. Então, na paralisia facial central, a gente tem lesão do primeiro neurônio motor, ou seja, lesão do trato córtico-nuclear. Só afeta, então, a porção inferior e contralateral. Está muito associada ao AVE, está muito associada a traumas, a tumores, né? E o que vai causar? Plegia ou paralisia do quadrante inferior contralateral da face, hipertonia e hiperreflexia, por causa que a gente falou, né? Quando gera lesão no primeiro neurônio motor, que é lá em cima, não gera essa hipertonia, essa hiperreflexia, aqui também é da mesma forma. E tem presença, né, de contrações involuntárias, que tem muito a ver com essa hiperreflexia. Enquanto que na paralisia facial periférica de Bell, a gente tem que afeta todo o lado comprometido, lesão do segundo neurônio motor, lesão do próprio nervo facial em si, e afeta todo esse lado. Já coloquei, repetiu aqui. E as causas, né, o que pode causar aqui? Normalmente alguma causa alérgica, uma causa autoimune, algum vírus que atingiu esse nervo. E aí, quando a gente fala em paralisia de Bell, né, a gente fala em causas idiopáticas. Causa idiopática significa que nem então não tem uma causa específica, mas gerou essa sintomatologia mesmo sem ter uma causa específica, a gente chama isso de paralisia de Bell, quando não encontra nenhuma causa. E a gente tem que lembrar que tem um início rápido, início agudo, então não tem nenhuma causa, iniciou rápido, de forma aguda, e gerou dor, podemos pensar em paralisia de Bell. Aí a gente tem um fato que é as mudanças bruscas de temperatura. Não sei se vocês já ouviram falar, tipo, quando a avó da gente fala assim, quando tá frio não pode tomar banho em chuveiro quente, porque você tá com água muito quente caindo no rosto e de repente sai na friagem, pode dar paralisia. Tem um fundamento, porque percebeu-se, né, não tem nenhum estudo que determinou se não, as mudanças bruscas de temperatura gera paralisia facial periférica. Mas percebeu-se que muitas das pessoas que de uma hora para outra apareceram com paralisia periférica foram submetidas a alguma mudança de temperatura brusca. Então, fica esse questionamento aí para a gente fazer esse raciocínio, né? De perguntar à pessoa se teve essa mudança ou não. E lembrar que aqui o prognóstico, ela tem boa chance de recuperação, né? Da mesma forma que ela aparece muito rápido, ela não vai embora rápido, mas tem uma recuperação quase total. Normalmente é total, uma porcentagem pequena que fica essa sintomatologia por mais tempo. Então, o que acontece aqui é uma plegia ou era paresia, que está escrito errado. De toda hemiface homolateral, a lesão, né? Uma hipotonia e hiporreflexia, diferente lá da central. Dor na região mastoide e hiperacusia, porque ela inerva essa região também, o nervo facial, né? Um apagamento dos sulcos do lado comprometido. Por que apaga os sulcos? Porque não tem mais nenhuma inervação para ele estar mexendo, para poder estar levantando essa musculatura, o que causa rugas, que é essa musculatura levantada, não consegue mais levantar, porque lesou. Então, fica bem retinho, fica bem lisinho, essa parte lesada. E a acentuação dos sulcos do lado tardio, né? Se do lado normal não tem mais como levantar o músculo e formar rugas, o outro lado fica os sulcos bem mais protuberantes. Uma lagoftalmia, que é quando o olho fica sempre muito aberto, né? Você não consegue fechar esse olho, porque o nervo
daria esse movimento facial, daria esse movimento de fechar o olho, aí aqui, se não está funcionando, o olho fica sempre aberto. Por isso que um dos tratamentos também é usar tampão no olho e colocar colírio, né, para não lesar. Epífora, que são aquelas lágrimas de crocodilo. O nervo facial, ele inerva, né, a glândula lacrimal, e a gente acaba perdendo um pouco de lágrima quando está com essa lesão, principalmente quando vai comer. Aí, por isso que fala lágrima de crocodilo, porque parece que o crocodilo, quando come, solta lágrimas, e aqui da mesma forma, principalmente quando a pessoa que está com essa lesão vai comer, ela começa a soltar lágrimas. E o sinal de Bell, que é o globo ocular para fora e para cima. Então, quando o olho está desviado para fora e para cima, é muito característico, que chama sinal de Bell. E pode ter uma ageusia, né, que é uma perda da gustação dos 2 terços anteriores, né, que era responsável do lado facial também. Aí, aqui, né, tá mostrando paralisia facial, você vê o lado paralisado, como é que tá o rosto da mulher, todo lisinho, né? O sulco tá raso, né? Fala que tem queda da sobrancelha e não franze a testa, então não está conseguindo levantar essa musculatura. Ó, o olho maior, o flacidez da pálpebra inferior e não fecha o olho, então o olho, tá vendo? O olho dela tá bem mais aberto do que o outro. Queda do canto da boca, então a boca caiu e desviou para o lado normal, né? Desvio do nariz, do lábio para o lado normal, rugas mais proeminentes do lado normal. E por esses sulcos mais proeminentes, por que a gente tem um desvio do nariz, um desvio da boca, porque a gente tem uma hiperatividade compensatória. Então, se um lado está lesado, o outro meio que tenta compensar. Aí, o tratamento, a gente pode usar glicocorticoides, pode usar antirretrovirais se for causa viral, né? E fisioterapia, muita fisioterapia pode ajudar a voltar mais rápido. E o cirúrgico é só se tiver alguma indicação muito específica, né? Se tiver algum abscesso ou for algum trauma, se tiver uma lesão assim que for passível de manejo cirúrgico, o especialista vai indicar. Então, era isso. A monitoria ficou um pouquinho longa, porque a matéria era muita, mas aí semana que vem eu trago os outros temas que faltarem e trago mais atividades. Tá, joia? Muito obrigada. Tá ok. Obrigado, Carol. Obrigada, Carol. Obrigada, Beijo. Carol. Obrigada, meninos. Obrigada, Carol. Obrigada. Eu vou mandar daqui a pouco para vocês uma área de presença para vocês assinarem para mim, por favor. Tá, joia?